Seja muito bem-vindo a mais um Arraidcast, um podcast feito por artistas para artistas, onde discutimos sobre a arte, o universo e tudo mais. No episódio de hoje, nós vamos bater um papo sobre como se dão os processos criativos e para esse bate-papo a gente chamou aqui Rosana Riedel. Eu sou Júlio de Carvalho, concept artist e ilustrador freelancer. Eu sou Rosana Riedel, diretora de arte e multiartista, talvez podemos dizer. Um monte de coisa, né? Seja bem-vindo ao podcast, Rosana. Agradeço a sua presença por separar um tempo para falar com a gente aqui. Eu que agradeço, muito obrigada, é uma honra, um prazer. Eu sou louca por podcast, nunca tinha gravado um, tô fazendo minha estreia, tô super animada. Caramba, agora quem tá animado sou eu. Vamos lá, vou apresentar a Rosana como eu sempre faço com todo mundo. Rosana Riedel atualmente é diretora de arte, formada em desenho industrial, comunicação visual na UFRJ, já trabalhou para a Rede Globo como designer de videografismo durante mais de 10 anos, criando e desenvolvendo identidades gráficas para programas, vinhetas, VTs e outras peças. Também já fez a direção de arte do Pavilhão do Brasil na Feira Expo Mundial. Trabalhou também na Koi Factory como Motion Graphic Designer e trabalhou como freelancer, como designer de motion para várias marcas como Ambev, XP, Inc. e outros projetos e empresas. A gente agora vai para o recado da semana e a gente está voltando. Muito bem, Unhiders. Vamos para mais um recado da semana. E essa semana eu vou te pedir logo de início para tudo que você estiver fazendo para prestar atenção nesse alerta. Se você ainda não aproveitou a promoção de Black November da Unhide, tá esperando o quê? São os últimos dias para você aproveitar 30% de desconto em todos os cursos avulsos. E se você quer realmente expandir sua área de conhecimento e aprender a viver da sua arte, aproveita para assinar o plano semestral ou anual, que também está com 30% de desconto. Corre para unhideschool.com e garanta já o seu desconto. Também em ritmo de correria, esses são os últimos dias para você mandar sua arte para o último Contest de 2020. Prepare o seu Evil Santa através de qualquer área de arte digital e envie no fórum do Contest. Concorra aos prêmios incríveis que vão colocar o up no seu setup, uma cadeira gamer, um monitor de 23 polegadas, um headset gamer e um presente especial do bom velhinho, um vale presente de R$100 nas lojas Fini. Corre que você tem até o dia 2 de dezembro para mandar seu projeto e boa sorte. E para você que está procurando conteúdo de qualidade sobre arte todos os dias da semana, vem acompanhar nossas lives na Roxinha, aquele app que algumas redes sociais não deixam a gente pronunciar, mas que tem muita coisa legal ao vivo. Toda segunda, quarta e sexta, 16 horas, temos uma programação ao vivo com os artistas Randall Randon, Aqualua e Jane Garcia. E às terças e quintas você pode acompanhar as reprises de conteúdo. Segue a gente por lá, é só procurar a Unhide School e ligar as notificações para não perder nada. Então, galera, se liga nessas dicas e agora a gente vai de volta para mais um episódio de Unhidecast. De volta para o nosso episódio. E eu vou pedir pra Rosana contar, até porque, cara, é muito difícil essas coisas na rede social. Eu pesquisei muito, eu pesquiso muito, todo mundo sabe disso aqui. Sou um escavador de rede social e internet, eu acho tudo de todo mundo. Não achei nada da Rosana, gente. Rosana, conta pra gente a trajetória, como você virou esse multiartista que você é hoje. Eu acho que tudo vem, assim, de uma criatividade que eu preciso sempre botar pra fora. Eu acho que isso originou talvez tudo, assim. A gente tava até conversando rapidinho antes de começar, né? Eu comentei que eu sinto que eu sou designer desde criancinha, eu só não sabia que existia. Fui descobrir que existia quando eu fui procurar que curso fazer na faculdade. E aí eu falei, gente, existe isso. Mas eu já sinto que eu já tinha isso desde muito novinha. Porque eu sempre fui muito criativa. Então, eu gostava muito de inventar e criar coisas que não existiam. E eu precisava de ferramentas para isso, né? Então, eu brincava de desenho, eu brincava de massinha, de esculpir coisas. E adorava assistir programas tipo Daniel Azulay da vida, sabe? Nossa, que tinha aqueles do it yourself, você né, fazia em casa. Eu sempre gostei muito Trabalhei disso. Trabalhei com ele. Jura? Nossa. Uma grande inspiração. E eu acho que nessa época não tinham muitos... não tinham muitos conteúdos desse tipo, né? Uhum. Então acho que foi muito marcante, assim, pra
pra essa geração que tinha algum lado artístico, ter essa referência, né? Fantástico. E aí, foi isso. Eu fui, na verdade, eu era, assim, aquela clichê, a desenhista da sala. Então, tudo que tinha que envolvia desenho era comigo. E eu até ouvi eu acho que quem foi no Matando Robôs Gigantes, eu acho que eles faziam uma relação com, tipo, a pessoa que desenha da turma na escola, era tipo o tatuador da cadeia, sabe? As pessoas não mexem muito com essa pessoa, porque vai que vai precisar em algum momento. Verdade. Vai fazer um trabalho, precisa de um cartaz, é melhor não mexer muito com essa pessoa. Verdade. Então eu usava isso a meu favor, porque assim, a minha escola era um pouco feroz de bullying, essas coisas. Acho que todo mundo passou por alguma situação desse tipo, né? Sim, sim. E aí o negócio era brabo lá. Então, assim, eu fazia amizade com as pessoas que eram os bullies. E aí eu me safava ali, ficava um pouco mais protegida da situação. Gente, a Rosana era tatuadora da Yakuza. Né? A gente tem que encontrar nossas ferramentas, gente. E aí era isso, eu sempre gostei muito de desenhar, então assim, fui desenvolvendo. E, inclusive, recentemente eu descobri que eu tenho TDAH. E eu fui meio que reraciocinando coisas da minha vida e estratégias, porque muito do TDAH, assim, você consegue meio que superar os sintomas criando estratégias, né? Sim. Só que a gente já faz isso. Eu acho que o designer, ele tem isso, né? De criar soluções. Talvez por isso eu sinto que eu tenha sido designer sempre. Eu sou canhota no mundo de destros. Isso é a primeira coisa que, tipo, desde criança eu tive que solucionar coisas que não eram feitas pra mim. Tipo, tesoura. Tesoura, eu ia falar isso agora. Tesoura, gente, quando eu descobri isso, eu falei, como assim tesoura? Não, como assim tesoura não é pra destro? Você tenta cortar com a mão esquerda, quando você descobre isso, não corta, gente. Inclusive eu tenho uma tesoura em casa da Tramontina, que é com as lâminas ao contrário, que é uma tesoura de canhoto, que eu consigo usar mal e porcamente, porque tive que aprender a usar tesoura de destro, né? E tudo que... estilete na faculdade, tudo com pega, né? Pra destra. Aí a gente se vira. Cara, até... Lembra lata de azeite? Que faz um furinho de um lado, outro do outro? Sim. Antigamente tinha aquelas latas de azeite no restaurante. Que era uma lata que você fura dos dois lados. Até esse furinho, ele é feito pra destro. Sério? Então, a minha mãe me sacaneava que eu fazia tudo ao contrário. Mas, na verdade, não. Eu só tava, criando estratégias de usar as coisas que são feitas pra destro. E parecia pra ela que eu fazia tudo ao contrário. Não, a vida de destro é muito louca. Porque tem que se virar no mundo que é tudo ao contrário. E o destro, na verdade, ele não percebe, né? O destro não percebe. O canhoto fica desesperado, mas o destro não percebe. Mas é isso, eu acho que o fato de estar sempre procurando soluções para problemas e sempre tentando, sei lá, de alguma forma transformar em uma coisa palpável as ideias que eu tinha na minha cabeça, que eu sempre fui muito criativa e tal. Eu acho que isso foi me levando para esse caminho, né? Eu gostava de brincar de inventar produtos que não existiam. Eu competia com a minha irmã é mais velha, 4 anos. E aí a gente desenhava e tentava inventar coisas e tal. E aí eu, enfim, adorava brincar disso. E com o tempo também eu fui descobrindo que eu gostava muito de desenhar em sala de aula porque era muito difícil para mim prestar atenção. E eu acho que isso vem da coisa do TDAH. Eu não conseguia me concentrar muito e só, né, assistindo a aula, olhando pro professor e tal. Então, uma estratégia que eu desenvolvi era que eu ficava meio que doodling, assim, desenhando no meu caderno. Meus cadernos todos eram assim, mais ou menos copiado uma parte. E depois, sei lá, a viagem que eu ficava desenhando enquanto o professor explicava. Nossa, a vida de TDAH, quando você não sabe o que é um inferno. Eu passei por esse inferno durante muitos anos. É um inferno. Então, eu descobri, eu comecei terapia no ano passado, né? Porque eu tava surtando, pandemia e trabalho remoto e muito estresse, burnout e tudo mais. Aí eu falei, cara, eu preciso realmente de ajuda. E virei uma grande advogada da terapia. Façam, por favor, gente, façam. Quanto mais gente fizer terapia, melhor fica o mundo. Né? E aí, acabou que eu tive o diagnóstico, né? Bem tardio. É muito comum as mulheres terem diagnóstico mais tardio, né? Porque o menino que fica quicando, que não para quieto, que é terrível, não sei o quê, já... Os pais já logo levam no médico, né? E diagnostica muito mais rápido. É muito mais comum os homens terem diagnósticos mais cedo. As meninas, como acabam
o meu tipo era o inatentivo, né? Então, assim, eu podia estar olhando pro professor, mas a minha cabeça estava viajando em qualquer outra coisa, entendeu? Assim, olhar pra parede e ficar, tipo, viajando, sem sabe? Você sai do mundo, né? Você vira, sai em outra realidade. E eu nunca fui agitado, então eu sempre tava quieto, pensando em tudo quanto é outra coisa, menos no que eu tava ali. Uhum. Eu sempre tava, então, assim, que Júlia é uma criança tão comportada, mas eu não era comportado, eu era distraído. Só viajava mesmo. Só viajava. Exatamente. E eu acho que, assim, essa coisa do desenho sempre foi uma coisa que me ajudou muito a focar. E mesmo que eu estivesse desenhando, eu conseguia focar no que o professor falava, eu conseguia aprender dessa forma. E aí eu comecei a desenvolver uns resuminhos pra prova, né? Quando tinha que estudar. Especialmente, cara, história e geografia era um terror, porque aquele monte de letra pra ler, gente, eu leio até direitinho, mas assim, você já não tá muito afim, né? Aí, não é assim, nossa, quero muito ler esse livro de história, matéria pra prova. Uhul, que legal. Então, assim, eu começava a ler, quando chegava no segundo, terceiro parágrafo, eu percebia que eu não tinha lido nada, né? Que eu tinha que voltar tudo de novo. Acho que isso é muito comum, né? E aí, eu acabei desenvolvendo essa técnica de fazer, tipo, resumos ilustrados, entendeu? Aí, tipo, aí os portugueses chegaram no Brasil. Aí eu desenhava caravelinha e os bonequinhos bonitinhos, sei lá, qualquer coisa assim. E aí, claro que os colegas de classe queriam, né, xerocar o meu resumo, todo mundo queria. Ai, me presta que eu vou... Aí, enfim, acho que eu já fui me encontrando por aí, né? E assim, passei o ensino médio praticamente desenhando em sala de aula ao invés de copiando matéria. Quando tinha na aula de biologia, por exemplo, que tinha um quadro todo desenhado, eu só via os cadernos voando na minha carteira pra eu copiar. Eu copiava de todo mundo e o meu não copiava. Porque eu gostava de fazer pros outros. De biologia? Ganhei muito dinheiro com a aula de biologia. Obrigado, professor de biologia. Ganhei muito dinheiro. Juro. Todo desenho era cobrado. Ganhei muito dinheiro. Todo desenho era cobrado. Desenho de Natal, então. Para redações de Natal. Capa de desenho de Natal. Nossa, eu cheguei à conclusão que eu só sou trouxa mesmo. Porque eu não cobrava, eu adorava. É porque eu acho que eu tenho esse prazer de, tipo, dar um presente, que é um desenho. Sempre, todo ano, por exemplo, cartão de Natal eu faço. Às vezes eu faço à mão, assim, pra cada uma das pessoas que vai estar no Natal, minha família. Eu amo, todo ano virou uma tradição, todo ano eu faço. Quer dizer, ano passado eu tive que fazer ele digital, né? Porque, no caso, que passei o carnaval, o Natal sozinho em casa, sem ver família, ninguém. Esperamos que agora a gente vai conseguir, se Deus quiser. Ai, não, se Deus quiser. O Rio de Janeiro já tá super vacinadinho, graças a Deus. Esperemos que não tenha nenhuma nova reviravolta que vai encher o país de Covid de novo, pelo amor de Deus. Queremos carnaval. Tá, trajetória, eu tô viajando muito, desculpa. Eu pulo de um assunto pro outro. Aí, beleza, tava lá no terceiro ano. Bom, tenho que escolher um vestibular pra fazer. Não sabia que existia desenho industrial. Aí eu fiz teste vocacional lá na escola. Tinha lá uma psicóloga que ajudava e tal. E aí, claro, meu resultado deu tudo ligado às artes, né? E aí, um belo dia, eu tinha um amigo que fazia design. E aí ele me chamou pra um dia conhecer lá a faculdade que ele fazia. Era na SPM. E eu fui lá e ele me explicou as coisas. Eu falei, gente, que maneiro. Tipo, isso existe. É exatamente isso que eu quero. E aí eu, busquei, fui fazer, até comecei a fazer na PUC, mas não me encontrei muito, assim, em termos de... Com meus colegas mesmo de classe, eu achei que não era muito bem aquilo, sabe? Aí, já tinha passado pra UFRJ. Quando eu cheguei lá na UFRJ, nossa, eu achei meu lugar. Eu amei, fiz amigos rápido e pessoas que estão ainda até hoje na minha vida. Gente muito boa. Nossa, eu estudei com cada talento, assim, cada pessoa maravilhosa. E foi incrível, assim, eu acho que foi um dos grandes fatores de me ajudado a ter sucesso na minha profissão, porque a gente tava numa turma muito boa que todo mundo se puxava pra cima, sabe? A gente não levava um trabalho mais ou menos, porque na hora de chegar lá pra apresentar ia passar vergonha, porque a gente sabia que todo mundo ia levar trabalho foda e a gente queria fazer o melhor, sabe? Então, eu sinto que isso foi muito legal, esse coletivo da turma, isso que eu acho que não tem preço, sabe? Que a educação remota, por exemplo, perde muito dessa troca entre, né, colegas. Que, até hoje
estão na minha vida e cada um tá num país e a gente sempre se fala quando precisa, sabe? Eu preciso fazer uma embalagem que tenha preocupação com ecologia, né? Que seja feita com materiais reciclados, alguma coisa assim. Cara, a gente tem um amigo que trabalha com isso, que faz que tenha uma mochila foda, que é toda upcycling e tal. Enfim. Mas assim, tem pessoas de diversas áreas e a gente ainda troca até hoje, somos amigos. Acho que isso fez com que todo mundo crescesse muito bem junto, sabe? Até hoje chegam indicações pra mim de trabalho, de amigos de faculdade e tudo mais. Então, isso, na verdade, acho que foi uma das coisas mais relevantes que eu consigo ver pra assim, o meu sucesso como designer, né? Aprendendo, logicamente, na UFRJ, que tinha uma estrutura maravilhosa. Eu estudei lá na UFRJ na época que o Lula estava, né, governando. E eu via, né, na minha frente as melhorias que foram feitas lá. Você via o progresso, né, da faculdade. Vários amigos que foram para fora estudar. Tinham outros estudantes que vinham de outros países estudar na UFRJ por conta daquela... Como que era o nome do programa do governo? Eu me esqueci. Ciências Sem Fronteiras. Ciências Sem Fronteiras, sim. E assim, fizeram um bandejão. Ficou incrível, sabe? A faculdade verdade, melhorou. Não tinha bandejão antes, é verdade. Foi assim, foi a olhos vistos mesmo, né? Aí depois, enfim, depois de um tempo pegou fogo lá, uma tristeza, pegou fogo a reitoria lá, o nosso prédio. Eu fui lá, né, um pouco de tempo atrás, estava bem abandonado, assim, eu fiquei um pouco magoada, triste, mas, enfim, tive muita sorte de pegar essa fase, que foi muito boa. Tivemos excelentes professores. Tipo, eu estudei com a Nair de Paula, que é a esposa do Aloysio Magalhães, que é só o designer mais foda da história do Brasil, né? Bom, enfim, aí é isso. A UFRJ, me encontrei lá, amigos, gente boa, talentosa, que se puxa pra cima. Foi, assim, maravilhoso. E acabou vindo de lá também umas recomendações. Tinha um veterano que namorava um menino da minha turma. Aí, sei lá, passou lá numa aula que a gente tava fazendo, viu meus desenhos. Aí ele sabia que um amigo dele, que tinha um estúdio de design, tava precisando de estagiário e tal. Aí ele me recomendou, aí fui trabalhar lá. Depois eu saí de lá, fui trabalhar com moda, que eu gostava muito também. Foi uma coisa que eu até levantei com a minha mãe antes de, né, me inscrever para desenho industrial mesmo. Eu falei, eu queria talvez fazer moda. Mas mesmo a minha mãe e meu pai, que sempre me deram todo o suporte possível, porque eles sabiam que eu era uma pessoa criativa e que eu tinha que enveredar para algum lugar, né, que usasse minha criatividade, né, eu ia trabalhar com isso, não importa o que eu fizesse, tinha que ter alguma coisa artística envolvida. Mas aí minha mãe não achou muito seguro fazer moda, não sei porquê, ela falou, não, faz primeiro uma faculdade mais séria, depois se você quiser você faz moda. Tá bom, mãe. Aí, né, como ela que, né, me sustentava mesmo, eu tinha que obedecer, né. Mas aí foi ótimo. Acabei trabalhando no Cantão. Eu não sei se você conhece, essa é uma marca aqui do Rio. Conheço. Super famosa pelas estampas. Nossa, trabalhei acho que 2 anos e meio lá. Conheci várias pessoas, fiz vários trabalhos diferentes. Fiz estampa também. Eu nem era específica de estamparia. Mas tinha umas dinâmicas maravilhosas lá. Que assim, a gente pegava e saía alguns dias do escritório, ia pra algum outro lugar, tipo um play da casa de alguém, sei lá, e todo mundo levava revista, levava parecia tipo uma aulinha de artes, assim. Pintura, né, tipo pincel, lápis colorido, sabe? Cada um levava suas coisas, a gente botava no meião da mesa e todo mundo pegava e começava a desenhar, explorar e fazer experimentos lá, e de lá saíam várias estampas maravilhosas da coleção. Dessa saída do escritório, sabe? Era um processo criativo muito legal. Porque acho que a gente, às vezes, precisa um pouco, né? Sair daquele ambiente que a gente tá ali todos os dias. Acaba que começa a podar um pouco a criatividade, eu acredito, sabe? Então, não é à toa que desses encontros que a gente fazia fora, sempre surgiam estampas maravilhosas. E aí foi lindo, eu trabalhei com moda. Eu também fazia coisas pra marketing, eu fazia os brindes, eu amava fazer brindes. Fazia mala, fazia tudo que ia ter de promocional, desse tipo, e outdoor também, coisas de PDV. Então foi uma experiência bem legal, assim.
Aí é isso, eu trabalhei lá no Cantão durante um tempo. E enquanto isso, eu tava fazendo uma matéria lá na UFRJ que era meio que de videografismo, assim, era uma eletiva lá, enfim. E aí eu saí do Cantão, assim, meio sem, na verdade, sem ter planos pra onde eu ia, só porque eu senti que meu momento ali acabou, sabe? Aquela sensação que você tem, cara, eu acho que dá pra eu ir pra uma próxima coisa agora, né? Sem nem saber o quê. Aí cheguei lá na faculdade, o professor que estava dando essa matéria falou que viu muito potencial no meu trabalho e tal. Perguntou se eu estava trabalhando em algum lugar. E eu falei, poxa, no momento, acabei de sair. Ele, então que ótimo, vou te indicar então, porque eu tenho um amigo que tá procurando e tal. E aí eu cheguei em casa, né, abri meu e-mail e era um e-mail da Globo, me chamando. Falei, gente, como assim? Eu fiz uma matéria que eu nem sabia ainda, né, mexer muito bem. Eles explicavam umas coisas de after, umas coisas de vídeo, mas assim, super crua, né, ainda. Mas acabou que, cara, cheguei lá e foi uma grande escola. Eu acho que eu peguei uma fase muito boa também ali. A galera super ajudava. O que ele me falou foi assim, o que você precisa pra ser uma boa motion, você já tem, que é esse pensamento de design, sabe? Composição, hierarquia, né? Os princípios básicos, né? Que eu já tinha estudado no UFRJ, né? Já tava nos períodos finais, assim. Não tinha me formado ainda. Mas ele falou que isso era o mais importante e não a ferramenta. Ferramenta é só, né? Uma forma que você vai usar para poder passar suas ideias, né? Se comunicar visualmente, que basicamente é o que a gente faz, né? Então, foi ótimo, porque assim, eu cheguei lá sabendo muito pouco de after e lá tinha uma equipe enorme, super bacana, super, assim, colaborativa, sabe? Então, poxa, quando eu tinha dúvida, sempre tinha alguém pra me ajudar, a tirar dúvida e tudo mais. Então, isso foi muito bom pra eu aprender, né? E fui crescendo lá dentro, só que eu fazia contratos temporários, né? Então, eu saía, ficava uns meses fora, aí fazia freela, pegava experiência com outras coisas. Isso também foi muito bom pra eu ir me desenvolvendo. Então, enquanto eu tava lá dentro, eu majoritariamente eu participei de programas de variedades, né? Que são muitas coisas de reality também, mas também outros. Já fiz Fantástico, Caldeirão, Encontro, Mais Você. Eu nem lembro. Caramba. Então, Coisa pra acho caramba. que quase todos os programas de variedades eu já fiz em algum momento. Porque assim, né? Às vezes fica pegado pra equipe que tá, né, alocada no programa. Às vezes, vai precisar de mais braço. A gente sempre entrava, fazia junto também. E também, depois de tantos anos, né, a gente acaba pulando de um pro outro, enfim, já a gente vai fazendo coisas variadas. O que é ótimo também, que a gente não fica sempre, né, fazendo a mesma coisa, que eu acho que isso é terrível pra mim. Que eu não gosto muito de rotina, de fazer tudo sempre igual, sabe? Eu preciso, é necessário pra mim essa coisa da criatividade. Então, até quando eu tenho que seguir uma rotina, tudo bonitinho, eu sempre invento uma forma de, tipo, sei lá, transformar cada dia em uma coisa especial. Então, eu gosto muito de maquiagem. A gente trabalhava lá no período que eu fiquei no Big, né? Na verdade, eu entrei no Big Brother. Eu fiz o 11, que foi logo no ano seguinte que eu entrei. Que eu entrei em 2010, e aí o BBB 11 eu participei fazendo lá umas artes de VT para resumo da semana. Mas eu nem ficava junto lá da casa, né? Porque a casa do Big Brother tem tipo um PA do lado, né? Que é um ponto de apoio onde fica toda essa equipe, toda a parte de edição, cenografia, toda a equipe técnica que tem que estar ali próximo, né? Para poder trabalhar. Porque, como eu falei, é um programa muito ágil, né? Ele não é um programa horário, praticamente. Porque qualquer hora pode acontecer alguma coisa que, né, já muda tudo. A gente tem que estar todo mundo ali junto, unido, na alegria, na tristeza, no desespero e no sucesso. Tem essa coisa do Big. Porque a gente até brinca que tinha que fazer uma versão do reality com a galera do lado de fora. Porque é uma loucura total também. Tá todo mundo correndo de um lado pro outro, fazendo as coisas, mas é divertido. A gente acaba até se conectando muito, né, com os colegas, eu acho, por conta
da natureza do programa mesmo. E aí, enfim, eu fiz o BBB lá, eu fiz o 11, né? Aí eu continuei fazendo outros produtos, saindo, voltando. E aí eu saí, na verdade, pra fazer a Expo, né? Eu tava num contrato lá na Globo que ele era temporário, mas ainda ia durar mais, assim, uns 7 meses, eu acho, se eu não me engano. Mas aí eu recebi esse convite pra fazer a direção de arte da Expo. E aí eu não consegui resistir, né? Porque eu tava ali eu tava na época fazendo Malhação. Tava maravilhoso, foi muito legal. Foi até uma edição que fez bastante sucesso. E o diretor tinha super bichamado, enfim. Foi um momento legal, assim, lá dentro. Mas, poxa, chegou um convite pra eu fazer realmente aquilo que eu acreditava. Porque ali na Globo a gente acaba ficando um pouco... É muita gente, né? É uma empresa muito grande, é muito mais custoso para você se destacar, porque tem muita gente muito boa. Então, eu achei que era uma oportunidade ótima. E aí, eu primeiro conversei lá, porque eu fui para Brasília, né? Trabalhar numa empresa que eu nunca tinha escutado falar, que eu não conhecia ninguém de Brasília. Mas é aquela coisa, né? Fiquei morrendo de medo, mas fui com medo mesmo. Porque a minha vida é assim, toda vez eu faço isso. Eu tava morrendo de medo de gravar hoje com você, por exemplo. Mas aí a gente vai com medo mesmo. Pode vir. Você tem medo, não. Não, eu já vi que você não morde, tá tudo bem. Aí, enfim, eu saí desse contrato da Globo pra ir pra Expo e eu conversei com o cara lá, né, com o meu chefe, o dono da empresa. Eu falei assim, olha, eu tô com esse contrato aqui na Globo, mas se você falar pra mim que eu vou ser diretora de arte do pavilhão e eu vou lá pra Milão entregar esse trabalho com vocês, aí eu peço demissão aqui pra ir. Aí ele me ligou no dia seguinte e falou, tá fechado, combinado. Aí eu fui pedir demissão da Globo, arrumei minhas malinhas, deixei meu namorado aqui na época e fui lá pra Brasília, ficar trabalhando meses lá na concepção das artes da Expo. Eu fiquei fazendo a direção de arte da parte de audiovisual, porque tinham muitas coisas. Tinha um video wall de 54 metros de comprimento. E aí eu colocava no After a resolução que a gente precisava, o After falava assim, não, acho que você se enganou, não existe essa quantidade de zeros. Acho que 35 mil pixels que precisava ser de largura. Aí ele falava, querida, não vai rolar isso, né, meu anjo? Então a gente teve que criar soluções do tipo fazer... E aí eu usei a minha expertise de moda, porque como a gente fazia estamparia, tem aquela questão do rapport, né, da estampa se ela encaixar, né, de um lado e de outro. Então, eu criei um sistema lá para esse nosso video wall, que eram como se fossem módulos que se encaixavam animados uns nos outros. Então, a gente conseguia fazer infinitos metros, se quisesse, né, fazendo módulo a módulo. E foi muito legal, foi uma experiência incrível. Você sair, né, da tua zona de conforto, você sair conhecer gente nova, trabalhar em projetos, coisas que você nunca fez antes. Então, isso sempre acrescenta muito, sabe? Na experiência profissional, não só no básico que você imagina, né? Eu acho que a gente sempre acaba ganhando muito mais vivendo experiências novas. Por isso que eu acho que eu agora... Eu saí recentemente, saí esse ano, né, da Globo. E 10 anos é muita coisa, né? Eu acho que é muito bom a gente viver novas experiências e criar coisas diferentes pra... Não sei, eu acho que isso é essencial pra mim. A minha criatividade, ela exige, sabe? Eu fico muito tempo num lugar e já começo a sei lá... Ai, já fiz isso, já fiz aquilo. Eu gosto de fazer coisas diferentes. Por isso que a minha trajetória é meio confusa, meio caótica. Tem sei lá quanto tempo já. Mas é porque eu acho que tudo isso acrescenta. Por exemplo, estava conversando com você um pouco antes, né? Que eu trabalho hoje como diretora de arte, mas eu acabo fazendo muitas outras coisas que envolvidas no mundo das artes, que eu acredito que me dão um diferencial até no meu trabalho como motion. Porque eu faço balé, danço, canto, trabalho com crianças, trabalho como personagem vivo para crianças em projetos beneficentes e tal. Então, acho que tudo isso, na verdade, eu acho que muito dos contatos que chegam para mim atrás de motion, que quem vê meu trabalho e gosta e vem me chamar, normalmente é porque sente alguma coisa rítmica, sabe, ali. E essa coisa rítmica, para mim, vem da dança e do canto, sabe?
a forma como você se comunica em motion também, o ritmo, ele tá... Eu vejo tudo como uma coisa mais ampla, sabe? Motion não é só motion. Por isso que eu queria falar sobre o processo criativo e não especificamente sobre motion. Porque eu acho que quanto mais multissensorial é a experiência, mais ela toca e comunica, né? Com os outros. Então, com o teu público, né? Então, eu vejo tudo como uma coisa só, praticamente, sabe? É a comunicação, você passar mensagens, né? Que mensagem que você quer passar, qual o público que vai receber essa mensagem e qual vai ser a melhor forma de você passar essa mensagem para o seu público, né? Então, toda a experiência que você pode adquirir fazendo qualquer coisa vai te ajudar, né? A ser um profissional mais completo e se diferenciar dos outros. Eu acredito nisso, assim. Você tava falando agora de ser multidisciplinar, de ter várias coisas para guiar essa criatividade e passar uma mensagem na arte. Uma maneira que eu desenvolvi juntando vários conselhos de outros artistas e minha experiência é fazer um questionário quando eu vou criar a minha arte, que ela tem que responder a maioria daquelas perguntas. Por exemplo, que mensagem a minha pintura está transmitindo? Se fica claro para o observador o que está acontecendo, onde estão as áreas de maior interesse, se tem alguma linha, alguma coisa na composição da pintura que guia o olhar do espectador. Você tem algo do tipo quando você vai fazer os seus trabalhos, já que você tem essa coisa de direção de arte? Com certeza. Para mim, não é um processo tão, assim, metódico no sentido de... Isso que você descreveu assim, você planeja o teu projeto antes de começar, você tem que primeiro responder todas essas perguntas. Eu não tenho esse processo de, tipo, literalmente transformar numa lista, mas eu sou uma pessoa que eu preciso saber o máximo possível sobre aquele projeto que eu tô fazendo. Então, assim, essa coisa do home office até atrapalha um pouco, porque quando você tá junto com a equipe, você tem uma clareza muito maior do todo, né? Eu acho que para o meu trabalho, eu sempre uso o máximo de informação que eu consigo extrair daquilo dali para comunicar para frente, né? Porque eu trabalho muito com marcas. E, por exemplo, eu fiz lá o projeto da identidade visual do BBB, que era um estilo, né? Era uma coisa meio tecnológica, com circuitos e tal. E eu já vinha há alguns anos, eu já não estava achando que aquilo ali estava respondendo muito bem à mensagem do programa, né? E era uma coisa pop, leve, divertida, um público muito variado, um público jovem, um público LGBT, um público, sabe, que não é necessariamente o público que está acompanhando o restante da programação da Globo. Sim. E eu já tinha meio que isso por trabalhar lá, né, por estar sempre naquele ambiente. E assim, ali a gente entende, poxa, qual é o propósito, né, o que a gente está fazendo aqui. E eu achava que aquela linguagem gráfica não casava muito bem com a proposta do programa. Então eu já vinha, tipo, desde 2018 eu já vinha tentando emplacar uma coisa mais colorida, mais pop, com diagonais, com hobbyzinhos desenhados, uma vibe mais modernosa mesmo, com animações mais rápidas, dinâmicas e tudo mais. E aí, aos poucos, assim, claro que numa empresa enorme como a Globo, tem vários processos que precisam ser respeitados. E aí, por questões variadas, esse meu projeto da identidade visual nova, mais colorida, não conseguiu entrar até o BBB 20, que foi quando a gente finalmente conseguiu transformar e meio que refez, né, as artes todas, e também essa nova identidade, ela seguiu em frente, né, repaginada pro 21 também. E foi o maior sucesso, foi, incrível e muito satisfatório para mim como designer, né, e eu acho que isso é você falou, você sempre responde a perguntas antes de começar um projeto. Eu vou sentindo o que tá acontecendo. É um processo menos burocrático, talvez, porque eu sou muito essa coisa, eu quero a criatividade livre. Eu sei que isso não... Eu tenho meus métodos. Claro que eu não trabalho sem método. Mas eu tento, tipo... Quase que essa questão multissensorial, né? Captar ali tudo que eu preciso saber e integrar, e como que eu vou comunicar isso depois. E aí, na hora de montar, eu já chego, sento no computador já sabendo o que eu vou fazer, sabe? Claro que a gente faz experimentações, mas, assim, já com
eu consigo visualizar muito bem na minha cabeça o que eu quero transmitir, aí é só botar a mão na massa pra sair. Meio que isso, então, faz sentido? Faz sentido, mas você falou que tem seu método. Assim, criatividade, assim, quando a gente pensa é algo mais desordenado, né? Menos ordenado pelo sentido da palavra, que seria algo criar, algo que não existe, assim. Mas sem saber o que vai acontecer, mas você tem como controlar isso. Você tem seus métodos. Quais são eles para você conseguir manter essa criatividade controlada e conseguir ir no seu objetivo? Então, primeira coisa, tentar entender o máximo possível quem é o público, né? Quem tá assistindo aquilo dali e qual é a mensagem que eu preciso passar. E a partir daí, na verdade, vem muito do que eu aprendi, né? Dentro dos conceitos básicos de design, hierarquia, como que eu vou organizar da melhor forma possível essa comunicação que eu quero passar. Qual é a melhor solução? Às vezes eu recebo briefing ou já recebi, por exemplo, tela de PDF que eu tinha que, né, transformar em motion para colocar no vídeo, mas assim, eu bato o olho naquilo ali e falo, cara, isso daqui não é a melhor forma de passar essa mensagem. Aí eu vou e proponho uma nova cara, né, alguma solução que eu acredito que funcione melhor para motion, até porque a gente às vezes tem uma pessoa trabalhando que vai, sei lá, desenvolver essas artes que eu vou receber para animar. Mas essa pessoa não é do motion, então às vezes ela não entende que a gente tem formas de narrativas diferentes. Por exemplo, ela manda uma cartela com todo o texto em tela. Eu não vou fazer isso num vídeo, porque vou precisar de um tempo horrores de leitura e vai ficar muito confuso, fica muita informação na tela. Então a gente eu já penso em movimento, né? Até marcas que são teoricamente estáticas, quando eu tô criando marca, eu já penso elas em movimento, o comportamento delas como se elas fossem vivas, né? Porque acho que é isso que une, né, as coisas que eu tenho mais... que as pessoas procuram mais em mim, realmente. Ver ritmo, como que as coisas se comportam na vida, né? Tipo, em movimento. E como a gente tá numa era totalmente digital, eu não vejo muito mais sentido em criar uma marca que é apenas estática, né? Acho que a gente já não dá praticamente para fazer isso. A gente tem um meio digital completamente dominando tudo. Você pode ser, claro que vai ter, né? Aquele manualzinho bonitinho, a marquinha estática, mas eu acho essencial já pensar nela viva, o que ela representa e como ela se comunica viva, né? Uma coisa que eu queria saber, você usa alguma coisa para alimentar a criatividade? Tem alguma fonte de inspiração que você mantém regularmente para você conseguir se manter criativa na sua área e você constantemente pensar coisas fora da caixa para conseguir criar alguma coisa assim? Sim, eu gosto muito de ouvir podcast também, eu sou viciada. Escuto bastante, eu acabo escutando bastante coisa em inglês, porque daí eu aproveito pra também ficar treinando, porque a gente não fala todo dia inglês, né? Então, só pra não ficar enferrujado demais, acaba que eu escuto mais podcasts em inglês por conta disso. Mas eu acredito que a criatividade, ela não é uma coisa mágica que só vem no momento certo. Na verdade, ela tá em todas as coisas, né? Eu tiro ideias de quase qualquer coisa. Eu olho pra uma coisa e falo, putz, isso aqui podia ser melhor. E se eu fizer de tal jeito? Aí eu faço umas gambiarras, conserto coisa em casa, eu tô com as crianças brincando. Vamos criar uma coisa com material reciclável. O que a gente vai fazer? Vamos fazer enfeite pra árvore de Natal, sabe? É tudo assim, você usar o momento e o que você vê em volta mesmo, às vezes. Depende do que você tá fazendo, obviamente. Por exemplo, quando eu fui fazer agora recentemente o IPO lá da VTEX, que tinha um monte de grafismos para criar e tudo mais. Então, o que eu posso fazer? Como eu falei, eu gosto de ter a visão mais ampla possível e máximo de informação possível. Então, eu faço o que nem você fez, que foi me stalkear lá na rede social. Eu entro no YouTube, eu busco a marca no Google, eu procuro, eu leio tudo que eu posso, eu vejo o que já existe de vídeo, vejo qual é a missão dessa empresa, o que eles promovem, qual é o tipo de dialética que eles usam, com quem eles se comunicam. E fazendo essa pesquisa que a gente entende, né? Stalker do bem, gente. Stalker do bem que eu faço. Mas eu também fazer stalker do bem aí, ó. Claro. Eu evito stalkear ex, tá? Não recomendo. Mas, assim, quando é pra trabalho, pode. Aí a gente vai tudo, olha, LinkedIn, vê
E conversar mesmo com as pessoas, né? Com os outros profissionais que estão envolvidos. Isso é sempre muito bom. A comunicação é essencial, né? Uma coisa que eu tenho muito medo é assumir risco. Você acha que para conseguir ser criativo tem que assumir riscos, assim, de as pessoas até não gostarem do que você tá fazendo? Sim. Sim, eu gosto. Eu sou uma pessoa que assume riscos. Porque eu não quero fazer o que qualquer um pode fazer. Eu sempre quero fazer o melhor possível. E, às vezes, isso inclui assumir riscos. Por exemplo, a gente deu uma pausa agora recentemente nesse projeto, mas a gente tá fazendo identidade visual para uma agência chamada Normal is Boring. E aí, o cliente entrou em contato comigo e tal, e eu fui dar uma olhada, pedi pra ele mandar material, fui dar a stalkeada básica, entrei no Instagram, entrei no site, tarará. E assim, tudo que eu encontrei era bastante normal e consideravelmente boring, sabe? E eu precisava falar isso pro cliente, né? Mas assim, a empresa dele é a identidade visual que ele já vem trabalhando há mó tempão, e eu olhei aquilo e falei, gente, não tem como, porque você não pode ser pretencioso no nome e deixar pautar o design. Então, assim, eu comecei a rabiscar, assim, coisas absolutamente fora da caixa. Eu queria sair mesmo completamente da caixa. E aí, eu montei um videozinho pra apresentação, que eu fiz tipo uns reacts, assim. Eu tava com um amigo numa chamada de vídeo, aí eu gravei ele e falei pra ele dar uma olhada lá no Normal is Boring e tal. E eu peguei relatos das pessoas. E a maioria das pessoas falava, é meio normal, meio boring, esse é o objetivo? É meio confusa a comunicação, né? Não tá comunicando o que quer. E aí eu botei o vídeo pra tocar pro cliente, com as pessoas reagindo à identidade visual dele, dizendo que era normal e boring. Mas, assim, é ousado, corre um risco, né? Sim. Mas é muito importante você enxergar as coisas como elas são, né? Para que a gente possa fazer um trabalho bem feito, melhorar aquilo que tá errado, que não tá comunicando correto. De certa forma, foi para isso que ele te chamou, né? Exatamente. Então, exato. E eu acho que isso, quanto mais a gente se arrisca, sabe? Às vezes nas pequenas coisas, assim, eu tenho uma ideia aqui para fazer, mas e se eu pensasse uma coisa a mais? E se eu pensasse... Eu sempre tento trazer aquele brilho extra, sabe? Não importa o que seja. Nem que seja, assim, de dar um capricho, sabe? Meio que seja uma coisa simples, mas, poxa, fazer essa coisa simples com as curvas de animação super caprichadas, sabe? Aquele cuidado no detalhe, alinhar as coisas bonitinho. Eu acho que isso, mesmo que a gente faça um trabalho super simples, é muito importante procurar o que é o temperinho a mais que você pode colocar ali, que vai diferenciar, que vai trazer, vai tirar ele de um lugar, de um trabalho absolutamente normal, pra ser um trabalho que vai chamar atenção, que vai pescar o olho da pessoa que estiver passando e estiver sendo, né, atingida por esse trabalho. A gente teve um podcast aqui com o Matheus Camilo e com o Lucas Torquato, que falam sobre teoria de arte, e a gente ficou discutindo um tempão aqui sobre o que era criatividade, o que poderia ser criativo. Mas você acha que para alguma coisa ser criativa, ela ainda tem que ter alguma coisa da realidade? Aquela coisa que a pessoa reconheça? Que não pode ser totalmente louco, se desprender da realidade? Eu tento manter um pouco, a não ser que eu esteja fazendo uma coisa assim, absolutamente autoral e tudo mais. Mas eu não acredito que tenha uma regra específica, sabe? Eu acho que o David Carson acho que fala isso também. Você vê aquilo os trabalhos dele são muito fora do usual. Ele pega toda a questão de alinhamento, diagramação e não sei o que, taca pelo ralo e faz uma coisa eye-catching, sabe? Que as pessoas vão passar por aquilo ali e vão olhar 2 vezes. Peraí, o que é isso? Deixa eu ver de novo. Eu não acho que tem uma regra. Eu acho que sempre a gente tem que responder justamente ao objetivo do que a gente faz no mundo, né? Que é comunicação visual. Então, se você tem uma coisa para comunicar que ela pode, por exemplo, ela deve ser não normal e não boring, você tem a obrigação de transformar aquilo numa coisa diferente e inusitada. Mas às vezes você simplesmente quer comunicar um dia horário de um evento, sei lá, fazendo um flyer. Então, assim, ter
ter essa noção de qual é esse cliente, qual é esse público e até onde que você pode pirar na batatinha e, por via das dúvidas, faz um pirado e um mais simples. Né? Porque aí você consegue acertar no final das contas. Só não manda o que você não gostou pro cliente, que ele sempre vai escolher o que você não gostou. Certamente. É sempre assim. Sempre Murphy assim. é infalível. Murphy é infalível. É o superpoder do cliente. Escolher o pior que você não gostou. Porque assim, você nunca mande pra encher linguiça. Ah, eu fiz 3 esquetes. Mas tem um quarto aqui, eu vou mandar pra encher linguiça. Eu não gostei dele, mas vou mandar. É aquele que o cliente vai gostar. Ai, eu tenho um segredinho que eu aprendi ao longo da vida. Conta. Que é assim, top secret. Não conta pra ninguém. Se alguém estiver ouvindo esse podcast, não conta pros meus clientes. Não, é porque assim, especialmente na época que a gente trabalhava com moda, e ia fazer estampas e tal, que assim, dependendo de onde você tá, eu não uso isso sempre, pelo amor de Deus. Dependendo de onde você tá, sempre vai ter aquela pessoa que tá mais acima ali na hierarquia da empresa e tal, que não necessariamente saca muito bem do trabalho que você faz, mas é ela que escolhe, ela que julga, ela que define. E a pessoa gosta de participar, não é mesmo? Ela quer ali ter o dedinho dela no projeto final. Então, o que a gente às vezes fazia? Vou falar baixinho pra ninguém ouvir. A gente fazia um negócio assim chamado boi de piranha. O boi de piranha é assim, a gente faz a estampa linda, maravilhosa, ou faz o vídeo lindo, maravilhoso, ou faz o que quer que seja, a ilustração. E aí coloca uma paradinha que vai dar uma chamada de atenção e que não tá muito legal, sabe? Aí a pessoa pega, olha aquilo ali e fala, nossa, eu gostei, mas eu não sei, esse círculo vermelho aqui que, tipo, não tem nada a ver com nada, que tá só ali em cima, aleatoriamente estragando o negócio, acho que esse aqui... Já pensou se a gente tirasse esse círculo ou mudasse a cor? E aí, menina, a prova que é uma maravilha. A gente fazia, às vezes, estampa e bota uma arara cor-de-rosa de cabeça pra baixo, quase quebrada. No meio lá, tipo, tem toda uma estampa linda, maravilhosa, com 300 mil coisas acontecendo. E tem lá aquela porcaria daquela arara que tá chamando a atenção, que não faz o menor sentido. Genial. E aí, então tá, tira a arara e tá aprovada a estampa. E acontecia muito isso na sala de reunião, quando a gente ia apresentar a estampa. Genial. Então, assim, tem esse conceito. Claro, não é pra usar sempre, mas funciona muito quando você sabe que você tem um superior ali acima que vai querer participar de alguma maneira, vai querer dar um pitaquinho. Aí dá pra fazer essas coisas. Bota assim um negocinho, um boizinho de piranha ali. Genial. Caraca, genial. Vou anotar aqui que eu vou fazer agora. Estratégia ninja warrior. Vou fazer agora. Todo mundo que escutar um radcast agora já sabe o que fazer. Arara com o braço quebrado, círculo vermelho. Alguma coisa. Assim, você vai... Use sua criatividade. Pirada, né? Dá uma pirada, Use sua criatividade pra inventar uma parada que não faz o menor sentido e que só vai atrapalhar ali pra pessoa falar, acho que eu vou mexer. E aí a pessoa se sente participante, entendeu? Ela fala, cara, eu fiz a parada, eu participei, olha, eu tirei. E melhorou muito quando tirou a arara rosa de bata quebrada. Nossa. E aconteceu comigo, do cliente, né? Eu amo meus clientes. Porque ele pediu, eu trabalho com 3D... Para fazer o 2D, eu trabalho com 3D para acelerar o processo. E eu mudo o ângulo de câmera. Eu mostro pra ele que eu consigo mudar o ângulo de câmera dos meus sketches. E aí, um cliente, eu mandei uns 16 sketches pra ele, de ângulo de câmera, movimentação com tudo. E aí ele pediu pra eu ficar rotacionando a câmera. Mas eu tinha mandado todos os ângulos possíveis, bem legais. E aí ele pediu pra eu mexer. Ele mexia. Demorou um dia e pouco. No final, ele escolheu exatamente o ângulo que já tinha. Aí quando ele falou, agora tá bom, eu peguei e falei, qual dos dois? Eu mandei os dois um do lado do outro, ele não sabia a diferença. Claro que não, ele só queria participar, meu amor. Exatamente, ele só queria participar, gente. O cliente quer participar, deixa o cara participar lá, bota a arara quebrada. Olha, eu tive a sorte e o privilégio de ir no Off Barcelona algumas vezes. E, nossa, foi lindo, aprendi muito, vi palestras incríveis. E teve uma que... Sagmaster é fantástico. Nossa, todas as palestras que eu assisto dele, eu saio com a minha vida mudou, sabe? Assim, eu saio... É uma nova pessoa. Não sei se os ouvintes conhecem o Sagmaster, se não, por favor, não conheço, isso. Vou colocar o link aqui. Tem link? Tem link? Vou colocar o link. Sagmaster. Cara, ele é um puta designer foda. Tem vídeo dele no YouTube, deve ter TED, deve ter... Eu vi umas palestras dele. Tem palestras gravadas também, tem de vários temas. Ele faz isso há bastante tempo.
E aí, numa das palestras que eu ouvi lá no off, o designer falava assim, eu não tô lembrando o nome dele agora, mas depois eu te mando o nome. Ele falou assim, a gente tá aqui, muitas vezes, não sempre, tá? Muitas vezes o designer, ele tá aqui pra segurar na mão do cliente e dizer que vai ficar tudo bem. Que às vezes é só isso que o cliente precisa. Só isso, só isso. A gente tá chegando aqui no finalzinho do podcast e a gente tem um quadro chamado Hyde Indica, onde a gente pede pro convidado indicar seja um livro, um filme, uma peça, qualquer coisa, uma série. Não precisa ser relacionada à arte, apesar de ser arte. A Hyde indica Rosana Riedel. Nossa, pressão, difícil escolher uma. É na hora. Eu vou indicar o Sagmeister. Porque eu acho que é isso. Tudo que eu assisto dele muda a minha vida e minha visão de alguma maneira. Ele tem canal no YouTube? Cara, tem muito vídeo dele. Dá pra achar bastante coisa, mas eu posso... Vou colocar aqui. Eu posso dar uma indicação mais específica. Deixa eu pensar. Podcast. Eu não sei, mas aí em inglês pode? Pode ser, não tem problema não. Tem um podcast que eu gosto muito que é The Unmistakable Creative. Deixa eu checar só a grafia aqui do nome, se tá certinha. É The Unmistakable Creative. E ele entrevista, cara, pessoas muito variadas, assim, de ramos muito variados. Mas assim, eu acho ele tão... Eu gosto muito dos tipos de pergunta que ele faz, sabe? Tem temas muito bacanas. Eu caí por acaso no podcast dele e, nossa, tenho escutado muito. E é bom pra inspirar também. E tem um muito bom, o canal dos Truthless, do YouTube. Eu vou te mandar... eu acho que essa é muito boa. Eu acho que essa é uma boa indicação. O Truthless, ele é um youtuber que ele é artista, né? Designer, ilustrador, sei lá o quê. Meio que um pouco de animador também, um pouco. Só que ele faz uns vídeos, tipo, falando sobre o processo criativo, ajudando, por exemplo... Ele tem uns vídeos sobre quando você tá, tipo, travado, não consegue criar. Tem uns métodos. Ele mostra os métodos que ele usa e tal. É super bacana. É meio autoajuda, mas é uma autoajuda, assim, muito legal, divertida. E ele fala de uma maneira muito leve e muito honesta, assim. Eu gosto bastante do trabalho dele. E já me tirou de umas travas, assim, algumas vezes. Acho que essa é uma boa sugestão pros criativos. E tem legenda também. É em inglês, mas tem legenda, então é mais fácil de acompanhar. Rosana, mais uma vez, muito, muito obrigado por você estar participando aqui, por esse episódio absolutamente bom. Espero que você volte no futuro pra gente fazer. Eu que agradeço. Volto sempre. Só me chamar. Pode deixar, vamos chamar. Ano que vem já tem aqui. Rosana de novo, gente. Uhul! Então tá, eu vou fazer bastante coisa, vou atualizar até meu site para ano que vem, a pessoa vai entrar lá e vai falar, olha, ela tá viva mesmo. Atualizar o site no início do ano e já volta no início do ano, ó. Olha, isso é bom, isso é bom. Inclusive, um dos melhores métodos para sair de uma trava criativa é botar um prazo, gente. Bota um prazo. Aí, gente. A Rosana vai vir aqui em janeiro se atualizar o site. Olha aí, intimei, ao vivo. Intimada ao vivo, gente. Responsa, mas vou fazer. Vai ser bom. Galera, foi mais uma Hydecast, um podcast da Hyde School. Espero que você tenha gostado. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.